Entrevista do dia, no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. O Conselho de Consumidores de Energia Elétrica de Mato Grosso do Sul, CONSEM, está orientando consumidores a redobrarem a atenção antes de contratar serviços de energia solar compartilhada. Preste muita atenção nesse ponto, nesse assunto que deu o que falar, inclusive. A recomendação acontece após registros de pagamento em duplicidade e ausência de economia real na conta de luz, apesar daquela promessa de desconto feita no momento da venda. E para poder falar um pouco mais com a gente sobre esse e outros assuntos, aqui no Giro Estadual de Notícias, a gente vai conversar agora com a presidente do CONSEM, Rosimeire Costa. Rosimeire, bom dia e obrigado pela sua participação aqui no Giro de Notícias. Muito obrigada, Carlos. Inaugurar aí o ano de 2026, nosso primeiro contato com vocês aqui do Giro, mas principalmente com todo mundo que está nos escutando aí, Paranhos, na Grande Dourados, Maracaju, Inocência, Nioaque, Rio Verde, A gente pega uma área importante do Pantanal, todas essas que eu citei, excetuando Paranhos e a Grande Dourados, e da importância de falarmos desse caso e das programações que o CONSEM tem para 26, tentando esclarecer algumas coisas que têm ocorrido em relação à distribuidora Energisa MS. Só para esclarecer, o Conselho de Consumidores, pela lei, existe em cada área de concessão, Então, nós temos aqui, para 74 municípios, o CONSEM MS, e para os 5 municípios da Costa Leste, que inclui Três Lagoas, Selvíria, Santa Rita do Pardo, Mundo Novo e Anaurilândia. Esses são pela Eletro, então tem um conselho, e é importante que a gente enfatize, que a gente é um canal de audição dos consumidores, Então, essa situação que você trouxe em relação à dúvida surgida pela contratante, ela nos chegou, pela afiliada da Rede Globo aqui, acho que a gente pode falar. Sim, claro. E solicitando qual especial atenção que o consumidor deve ter. Então, a energia solar, ela teve um boom, muito importante até o ano de 2020, de 2023, Por quê? Porque a oferta do desconto, a compensação, é muito importante. 50% do fio, quem paga são os outros que ficam na rede. O que ficou garantido? Quem tem energia solar até 6 de janeiro de 2023, esse persiste com um desconto de 50%, ele pode compensar, tá certo? Até 2045. Então, esse fez o investimento ali, e nessa regulamentação da ANEEL, poderia haver fazendas solares, até 5.000 kW. A modalidade que poderia ser feita era de cooperativismo ou consórcio. Então, assim, o nosso entendimento pela legislação é que eu deveria ter aderido lá atrás, quando apresentei o projeto para a ANEEL. Há, então, uma série de pareceres aí, uma briga, dizendo assim, não, se eu tenho energia, construir, eu posso trazer condôminos, trazer cooperativados para dentro. Então, assim, esse caso foi emblemático porque o consumidor não entendeu, e tinha uma expectativa de compensação a mais, mas quando você pega o contrato, está dizendo que o desconto seria somente de 10%, na tarifa, e que ela, claro, continuaria vinculada à Energisa, porque a Energisa é dona da rede, E a energia solar, ela chega como? Pela rede, ela está circulando na rede, eu compenso e o que eu produzo eu estou distribuindo. Mas nós estamos falando da
da fazenda que tem os seus cooperados, né? Então a oferta foi essa. Quando ela começou a receber o boleto da concessionária e da cooperativa, do consórcio, né? Era um contrato de adesão. Ela não entendeu, ficou resignada e fez, olha, eu acho que eu fui aqui induzida a erro. Então, o que a gente recomenda e o que afiançamos na nossa manifestação é que o consumidor faça conta, né? Solicite para o vendedor que esclareça, afinal de contas, o que é que eu vou receber? Eu vou receber uma fatura da concessionária distribuidora? Sim. O que consta lá? Tributos, encargos do setor elétrico e aquela energia que eu não compensei. Então, no caso dela, ela gasta em média 245 kWh, 10%, né? Então, só compensaria 25 kW daquilo. O que significa 25 kW para o consumidor saber? É um ventilador funcionando 8 horas por 30 dias, ele consome 17 kW. E aí a gente tem ali pela Unicamp um dado de que eles experienciaram os eletrodomésticos, né? Então, assim, é pouco. Se você ligar o ar-condicionado durante 8 horas por 30 dias, você gasta em média 238 kWh. Então, assim, são dados importantes para a gente saber aquilatar aquilo que a gente está comprando, porque tinha uma taxa de adesão. E depois, o contrato também prevê, né, o distrato, por óbvio, né, a rescisão contratual, mas com um período. O consumidor, no contrato que a gente está falando, desse caso, previa um prazo de 90 dias para se desvincular. Então, assim, são regras importantes que não dá para você, consumidor, tá saindo de qualquer compra ou tá passando no shopping e é lícito, a venda é lícita, a modalidade está sendo discutida, enfim, a gente está sob a égide aí da Lei de Liberdade Econômica, os negócios estão aí à disposição dos consumidores, mas a Lei de Liberdade Econômica diz, eu tenho que respeitar o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, né? Mas eu tenho que respeitar as regras da ANEEL. Então, é importante isso. Muitos conceitos do CDC, do Código, estão na Resolução 1000. Então, a gente tem que prestar atenção para quê? Para não cair na situação da personagem, né, que ali acreditou que vinha esse desconto, porque assim, quem tem a energia instalada ou que faz parte de um pool de fazenda solar na modalidade consórcio ou cooperativa, que fez antes de janeiro de 23, esse está compensando 50%, mas os de agora não. Né? Então, assim, na geração distribuída, que a gente fala GD, a gente tem esse grupo, né? Que a gente fala GD1, GD2 e GD3. Então, o GD2 é quem instalou, né? E tem uma progressão até 2028, ele vai pagar tudo, vai pagar o sistema de distribuição. E para quem tem até 5.000, tem algumas regras. Isso tudo posto por lei, pela lei 14.300, que no final, depois de tanta contenda, o Congresso fez votar e gere aí toda essa situação. Então, o que a gente pede do consumidor é especial atenção, né? A energia de fato é cara, mas é cara porque ela vem carregada de subsídios, de encargos do setor elétrico, de impostos, né? Então, assim, se a gente tivesse um dia, 2, em que a gente não pagasse imposto e a gente prestasse atenção em como viria a nossa conta, a gente ficaria assim, poxa, nossa, é isso mesmo, né? Então, acho que é importante prestar atenção nesse processo. Rosimeire, acho que um ponto muito importante também que vale a pena a gente trazer aqui é em relação a qualidade, né, da energia, do fornecimento da energia elétrica. Sim. Aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul, né? De vez em quando, eventualmente, né, acontece algum tipo de temporal, né, que pode derrubar a energia de muitas
residências, né? Sim. E quem acaba sendo mais afetado, principalmente, né, são os moradores das áreas rurais, né? Em relação à qualidade do fornecimento, como que o Conselho hoje, Rosimeire, tem recebido essas reclamações sobre as oscilações ou até mesmo sobre as interrupções de energia elétrica, né? Como que essas demandas elas são encaminhadas para a Energisa? Bom, se a gente recebe pelos nossos canais, né, a gente tem o Consem MS, que todo mundo pode entrar no seu site de busca, colocar lá, a gente fala, e aí a gente fez um Fale Conosco. Se você quiser falar com a presidência, com todo mundo, você tem uma abinha. Nós temos 5 classes, né? Residencial, comercial, industrial, poder público e rural. Você pode falar com o seu representante, que entende toda a sua cadeia, né? E colocar sua demanda. No final, assim, a gente tem um pioneirismo, né? As pessoas acabam entrando em contato comigo. Então, o que é que a gente tem pensado de planejamento, e é importante contar com o grupo aqui da crítica, né? Para envidar, para tornar mais públicos esses canais, né? E pensar junto. No passado, e a gente tem reunião do Conselho na sexta-feira, eu quero apresentar essa demanda, por quê? Porque para explicar para o consumidor. Nós estamos no período úmido, né? Tá chovendo bastante, isso é bom, porque quando eu chegar no período seco, os reservatórios estão cheios, né? Tá chovendo aonde tem reservatório, então eu não corro risco da energia ficar cara lá em agosto, setembro, outubro, tá? Então isso é bom. Mas os eventos climáticos, eles têm se tornado mais violentos, né? E atingido aí a rede rural, principalmente. Então, primeira coisa, você está sem energia, não confie no seu vizinho que também está, né? Baixe o Energisa On, ligue no 0800 722 7272, que é o 0800 da Energisa, e que nós estamos pagando por esse serviço. A tarifa do Mato Grosso do Sul paga o call center aqui, que é do MS. Mas se ele não tem demanda, ele vai atender o resto das outras 8 concessionárias do Grupo Energisa. Quer dizer, nós temos que fazer funcionar esse call center. Segundo, fiz a reclamação pelo canal, guardo o protocolo, tá? Não fui atendido, passou um dia, passou 2, então assim, quando eu tô falando de área rural, eu tô falando de sítio, de pequenas fazendas, etc e tal. Por exemplo, tive esse caso no distrito de Anhanduí, a família não carneia vaca porque nós estamos na quaresma. Então, fizeram isso tudo numa semana anterior, veio a chuva e eles ficaram sem energia. Olha, meu freezer tá lotado, tá certo? E a situação chegou para mim. Ótimo, você fez isso? Não, eu não fiz ainda, mas acho que o meu vizinho fez. Não, o que importa é você, a sua unidade consumidora. Então, vá lá e comunique a empresa dessa oscilação, dessa interrupção de energia. No momento em que a Energisa é acionada, ela tem os batedores. Então, para nós, chega muito assim, cara, o consumidor, nossa, eu achei que eu ia ser atendida porque eu vi o veículo da Energisa passando. Mas esses são batedores, são pessoas que estão gabaritadas para olhar a rede e saber que o problema não é ali. Então, pessoal, pensa, nós estamos no Pantanal, nós estamos em áreas muito distantes uma da outra, né? Então, eu tenho primeiro essa equipe que já vai, porque se eu não posso deslocar, por exemplo, uma equipe fortalecida, hardwareizada, que a gente fala, com escada, para uma situação que não é necessário esse tipo de equipe. Então, o que a gente cobra da Energisa, tivemos uma reunião no ano passado, com o nosso presidente ali, o Paulo Roberto, e a equipe dele, falando do que a gente podia esperar para o ano de 26. E a gente colocou essa preocupação com as equipes, né? Então, a Energisa
tem equipes para evento de contingência, segundo as informações, tem até 750 equipes que podem ser acionadas em razão disso. Então, assim, eu vou ficar sem energia 24 horas, 48 horas, vou porque a extensão da rede é muito grande e eu não achei ainda o problema, né? Então, ativar a banana, que o pessoal fala, isso tudo chega para a gente. E o que a gente quer é levar essa informação, Carlos, mais próximo do residencial rural. Uma outra coisa que a gente chama atenção para o rural, e isso acontece em São Paulo, teve uma reunião muito grande da Enel italiana, na Itália inclusive, e que o senhor falou, ó, eu não vou entregar a minha concessão lá em São Paulo, não quero caducidade. Por quê? Porque o problema lá são árvores que caem na rede, né? E aqui no Mato Grosso do Sul, no rural, eu vou querer te dizer que é a mesma coisa. Então, assim, a responsabilidade por manter a rede limpa, inicialmente é da concessionária, mas ela deve ser mantida pelos usuários, né? Então, eu limpo a rede que passa lá na minha fazenda, no meu sítio, assim, Mato Grosso do Sul é muito extenso, então assim, eu limpei o primeiro, quando eu chego no último, o primeiro já está completamente compromissado. Então, é importante que todos nós nos unamos para manter a rede minimamente, né? Então, assim, em 2018, nós fizemos essa campanha, junto com a FamaSul, fizemos acordos para ir nos sindicatos rurais. E assim, nós fomos muito bem recebidos. Sonora, que tinha esse problema, Sonora, Alcinópolis, a região norte tinha mais esse problema, porque a gente está ali no Pantanal também. O que a gente fez? Parceria com os próprios fazendeiros, no sentido de quê? De que a Energisa vai vir, a responsabilidade dela, ela sabe aonde só ela pode mexer na rede, mas depois que ela limpou a rede, a responsabilidade de baixo é de todos nós, né? Então, acho que isso é importante que o consumidor fique atento. E nós queremos fazer essa parceria com vocês. O ano passado, no evento de municípios, vocês fizeram a transmissão de todos os dias. Eu estive com o João, com os responsáveis, com o Feitosa aqui, e propomos uma parceria com vocês. Sabemos que esse tema da energia elétrica é um tema, primeiro, que é essencial. Nós conseguimos, com muita luta, colocar isso na reforma tributária, com o SEM e o CONASEM, que eu sou presidente do Nacional. Nós fizemos uma jornada, né, no Congresso Nacional, com os senadores, e no fim conseguimos colocar isso. Então, um serviço de utilidade pública é esse o da informação. Então, muito obrigada, né, ao grupo, a crítica, por essa parceria, né? Ela vai se efetivar, a gente vai vir aqui mais vezes, a gente vai ter as tirinhas, né, as vacinas, aí te informando constantemente como é que você se relaciona, né, com a concessionária. E aí, assim, é isso. Eu tenho que levar conhecimento inicialmente, senão eu tenho uma inércia, né? E entender como é que esse atendimento é feito. Então, eu tenho batedores, eu tenho estruturas de primeira, segunda e terceira grandeza, e dependendo do evento, né, se foi um transformador, se caiu um raio, né, em todos os lugares tem para-raio, principalmente próximo do transformador, para manter o equilíbrio, né, a gente fortalece isso. Uma outra ação importante que a gente está vendo florescer nos outros estados é a instalação de self-healer, mas o nome que a gente convencionou para a população entender são religadores. Então, assim, o projeto do Paraná, religadores na rede do Paraná. Então, assim, isso
Se eu tiver um religador, ele remotamente está ligado ao centro de operação da empresa, então a empresa consegue dimensionar rapidamente em que flanco ela atinge. Por quê? Porque eu diminuo o espaço do batedor procurar onde é esse problema. Rose, o que significa? Significa que a empresa fazer esse investimento, nós vamos refletir na tarifa. Por quê? Porque a empresa é remunerada pelos ativos que ela tem, pelo fio, pelo transformador, por esses religadores, né? Mas isso é uma segurança, e nós estamos falando de qualidade, e é isso que o consumidor quer. E dizer assim que a gente tem sempre vindo aqui em outros canais falar do IASC. O IASC é o Índice de Satisfação do Consumidor. Ele ocorre todo ano. Então, hoje na regulação, o fator Q, que é a qualidade, ele está puxando. Se eu tiver um índice positivo, né, eu vou ter um aumento na tarifa. Se ele for negativo, é claro que a gente conta com a responsabilidade do consumidor. Ao ser consultado, o senhor tem problema de oscilação? Não posso mentir que tem. Porque ele vai, por amostragem, mas ele vai naquele mesmo setor entrevistar outro, o outro vai falar a verdade. Então, nós temos assim, essa agenda que é propositiva, que a gente vá nos municípios, a gente quer conversar com a GEMES, né, para estreitar esse relacionamento entre o Consem e a agência de regulação, porque no final ela que as pessoas reclamam na ANEEL, mas a reclamação vem para a agência reguladora. Sim. Então a agência reguladora vai instar a Energisa, vai perguntar para ele: ei, o que você fez com isso aqui? Isso se chama caminho do entendimento. Então, para dizer que isso sempre é importante, você só vai lá no 167, que é o canal de reclamação da ANEEL, quando você não teve resposta aqui, né? Demorou, já estou 4 dias sem energia. Eu tenho que falar com a concessionária primeiro. Depois eu vou no 167. Então, 0800 722 7272 é o canal. Nós estamos pagando essa equipe para nos dar um feedback aí. É bom. Isso. E uma outra demanda, se você for fazer a pergunta, eu... Não, é que nosso tempo já estourou, Rosimeire, mas só que eu acho que vale a pena só reforçar esse telefone para quem tiver dúvidas, né? O telefone da Energisa para qualquer situação adversa que possa acontecer. Só para a gente finalizar o nosso bate-papo. Qual que é? Assim, nós estamos lá no canal Fale Conosco, no Consem MS, é só você colocar Consem MS no seu celular que você vai nos achar, e você pode colocar o seu protocolo lá, que aí a reclamação chega no conselho, tá? Mas aí o que a gente pede lá? O protocolo. Então é importante que ou você baixe o Energisa On, ou você fale na URA, que é o saque da Energisa, que é o 0800 722 7272. Muito bem. Eu conversei com a Rosimeire Costa, presidente do Conselho de Consumidores da área de concessão da Energisa do Estado. Muito obrigado, Rosimeire. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Bom dia, pessoal.